Boa tarde, meus queridos. Conforme prometido, estou aqui eu para prosseguir aquele assunto sobre a questão da evolução pelo sono, com o tema hoje sobre evolução pela meditação. Tudo que eu vou falar aqui tem relação com os meus sonhos, minhas percepções, minhas pesquisas, tá? Então me permita compartilhar com você. Quando eu falo sobre a evolução pela meditação, me ocorre dizer sobre uma coisa curiosa a respeito do psiquismo humano, porque a gente vem aqui, como já tenho dito, pesquisando essa conexão do psiquismo pela ótica do conhecimento ocidental, na ótica da filosofia chinesa. E tem uma coisa curiosa que talvez você já tenha ouvido falar, que é a hora do milagre. Vocês já ouviram falar da hora do milagre? Se você pesquisar um pouco na internet, você vai, inclusive, descobrir várias conexões, algumas explicações bíblicas do porquê que você acorda de madrugada. Enfim, existe muitos mistérios no psiquismo humano, e essa hora do milagre tem tudo a ver com esse assunto que eu vou falar com você aqui sobre a evolução pela meditação, evolução psíquica pela meditação. E se você está interessado, achou curioso o assunto, tem aquela coisa chata que a gente tem que pedir, né? Se você não está inscrito nesse canal, inscreva-se no canal para receber novas notificações, que eu estou fazendo vídeos periódicos para abordar temas que eu vou esmiuçar com bastante detalhes num curso online que eu estou finalizando e devo oferecer a vocês provavelmente no segundo semestre deste ano e no mais tardar no início do ano que vem, onde a gente vai associar todo o conhecimento da filosofia chinesa que originou a acupuntura, para você ter uma ideia, que é a filosofia, basicamente, digamos, que originou, inclusive, o livro I Ching, que é o livro máximo da cultura chinesa, e todo o conhecimento da psicologia ocidental através da psicologia do inconsciente familiar do Dr. Zondi. Já escrevi vários livros, mas esse último que eu fiz, né, abriga bem essa questão. Vou pegar até aqui para você ter uma ideia, caso você não tenha visto ainda. É este aqui. Terapia dos Cristais Sadiônicos, Psicologia Zondi e Acupuntura no século XXI. Mas o que tem isso a ver com essa questão da evolução do psiquismo pela meditação? E que raio é esse de hora do milagre? Para você se posicionar em cima desse assunto, me permita fazer uma revisão rápida para você sobre o psiquismo humano. Segundo alguns psiquiatras, eles dizem que o nosso psiquismo, quando nós nascemos, o nosso cérebro se assemelha a uma floresta selvagem e que o processo de socialização busca transformar essa floresta num jardim. Em resumo, o que essa metáfora quer dizer é o seguinte, que nós nascemos com o nosso cérebro praticamente virgem, em alusão à
a essa conotação da floresta selvagem, a gente pode associar isso com o conceito freudiano de id. Então, pode-se dizer que quando a gente nasce, o que está se manifestando numa criança é seu id. Eis porque as crianças se manifestam de maneira emocionalmente chorando, rindo, gritando. Elas não têm conexão com esse universo, nem conhecem seu próprio corpo e estão aprendendo a se manifestar. Então, elas se manifestam de maneira instintiva. E gradativamente brota neste cérebro selvagem o que se denomina de ego. O ego é denominado como um broto do id. Esse ego nos dá a percepção de quem somos nós nesse universo. E esse ego, ele vai, obviamente, evoluir na sua compreensão para fazer com que a gente consiga interagir no ambiente da melhor forma possível e ser útil para a sociedade. Esse é o objetivo. Tá? Agora, o que é interessante observar é que quando você começa a raciocinar sobre o psiquismo humano pela ótica da filosofia chinesa, na filosofia chinesa, a gente sabe o seguinte, que existe um céu anterior, um céu posterior. Eu já citei isso aqui em vários vídeos, não vou repetir agora. Então esse céu anterior e o céu posterior, que são duas disposições de desenho possíveis para os trigramas, os 8 trigramas. O céu posterior representa o nosso mundo físico, o nosso corpo físico, inclusive, ele está contido nessa simbologia do céu posterior. O nosso cérebro também. E por conta disto, a gente pode dizer que o ego, nosso ego, que brota do nosso cérebro, está contido na filosofia do céu posterior. Afora isso, o contexto do céu anterior, que é outra disposição trigramática, que inclusive deu origem ao céu posterior. O céu posterior não existiria sem o anterior, por isso que chama-se céu anterior. O que veio antes? Céu posterior veio depois. Ele veio de quem? Do céu anterior. Então, o céu anterior é quem produziu o céu posterior. Então, dentro do contexto dualista, iniciado por Platão e depois, modernamente, recebendo uma linguagem mais adaptada para o mundo moderno, através de Descartes, que dizia que, em termos de compreensão de quem somos nós temos um corpo e uma mente. O corpo é algo físico, algo que você pode pegar, separar. O nosso cérebro faz parte do nosso corpo. E se o nosso cérebro faz parte do nosso corpo, estamos dizendo aqui que o ego nasce como broto do cérebro, a gente quer dizer o seguinte, que o ego, ele faz parte do corpo, em resumo. A mente, as ideias, não fazem parte do corpo. Esse que é o conceito do dualista. Então, o que a gente quer dizer é que mente e corpo são coisas distintas no dualismo Descartes. E a gente tem que pegar nesse contexto e observar o seguinte, em paralelismo com a filosofia chinesa, que o céu anterior ele representa a nossa mente e o céu posterior representa o nosso cérebro e ego, sendo que a mente é quem gerou o nosso corpo. Curioso, né? Aí você fala, pô, mas então
Foi a nossa mente que gerou o nosso corpo? Que raio que é isso? Bom, se você quiser explicações esmiuçadas a respeito disso, nessa aula que a gente vai fazer online, nesses cursos online que a gente vai fazer, é bem abrangente, você vai entender direitinho essa filosofia chinesa da nossa mente gerando o nosso corpo. Existe um sincronismo, isso que eu quero dizer. Mente e corpo nascem em conjunto, em sincronismo, mas tudo veio da mente. Ficou confuso? Não. A gente está falando aqui de improviso. Né? Você veja que a gente não tem nenhum slide, nada para explicar com detalhes, mas isso aí é uma coisa que ficou já bem determinada e simples para ser entendida e explicada para você. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, voltando à questão da evolução do nosso psiquismo pela meditação, eu já comentei no vídeo anterior sobre a evolução pelo sono, que o, o sono ele tem os seus mistérios. Quando nós dormimos, não é simplesmente você se desligar, para você recuperar a energia e continuar em vigília no dia a dia, na labuta. O sono é tão importante quanto o nosso estado de vigília. Quando você tem noites reparadoras, porque veja que curioso, né? Quando você é feliz, você dorme bem. Quando você não está bem, você não dorme bem. Tanto que em pesquisas recentes descobriram que quando você está feliz, a glândula pineal gera o hormônio da felicidade, que é a serotonina. Hormônio extremamente importante, porque à noite, se você tem esse hormônio circulando em você durante o dia, ele se transforma em melatonina para você ter noites agradáveis. E não só isso. Quando você está bem, você se sintoniza nos seus sonos em coisas melhores. E é aí que vem a hora do milagre. Entende? Para você estar cada vez mais próspero. Quem não quer ser próspero? O grande problema, como dizia Sócrates, é que se você não se olhar para dentro e se conhecer, tem jeito. O Jung já deixou claro para todos nós, quando ele nos alertou: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Então é necessário um trabalho de voltar-se para dentro de você. E aí que entra a questão da meditação. Por isso que eu comentei sobre a questão da evolução pela meditação. Pois bem, pesquisando as meditações que eu aprendia no ano 2000 e que a gente vem trabalhando com ela até hoje, e que são, por conta delas, é que inclusive surgiram os cristais radiônicos em 2008, que me permitiu, então, pesquisar o que estava por trás dessas meditações, compreendendo o significado e toda a filosofia que está por detrás, que a gente está, inclusive, aqui hoje, preparando todo esse material para um curso realmente revolucionário para você compreender o psiquismo humano como nunca antes foi ensinado, unindo o Oriente e o Ocidente. Onde é que entra a meditação? Para ajudar a nossa evolução psíquica. Lembra que eu comentei aqui dessa questão do céu anterior e céu posterior? Porque, veja, a medicina chinesa vê o nosso corpo de maneira psicoenergética. Eles mapearam o nosso corpo, o corpo humano, de uma maneira psicoenergética. Existem meridianos que estão trançando entre si, trocando energias, conectado com as energias do céu e da terra, uma coisa gigantesca que eles construíram ao longo de milhares de anos de reflexão.
E adentrar nessa filosofia é transformadora para a compreensão do psiquismo humano. Em resumo, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que a questão do céu anterior e céu posterior nos permite compreender essas conexões. O céu anterior representa o nosso mundo perfeito, o mundo perfeito. Quando o seu ego se volta para compreender esse mundo perfeito, nasce o que eu chamo de eu, um eu profundo. Porque a ideia de existência todos nós temos, mas a ideia de existência direcionada para a compreensão da harmonia desse universo, que representa o céu anterior, esse eu mais profundo, é que eu me refiro. É necessário que, para você compreender esse eu mais profundo, através da meditação, você consegue acessar isso aí. É isso que eu quis dizer. É necessário, por vezes, você estar em meditação. Porque, veja que interessante, quando você está dormindo, indiretamente, inconscientemente, você entra num processo meditativo. Por isso que você acorda com sonhos nítidos na sua cabeça, com alguns lampejos de ideias de solução de problemas, que são fruto desse contato íntimo que você tem consigo mesmo. No sono, você acaba, pelo sono REM, tendo contato com esse céu anterior, que naturalmente todos nós temos ele em conjunto com o céu posterior, e aí vem os lampejos de ideia, no sono. Agora, imagina você tendo essa consciência e em processos meditativos em que você relaxa todo o seu corpo e começa a construir na sua imaginação e compreender esse equilíbrio do céu anterior, que representa a mente criadora de tudo que existe, inclusive de nós mesmos. E a partir de então, a gente fica sempre conectado com essa força maior que acaba nos direcionando cada vez mais fortemente nos nossos sonos para dias melhores. E essa prática de meditação vocês vão aprender comigo nesse curso de formação, tá? E se você gostou do tema, dê um like aqui, escreva algum comentário. Vou ficar muito feliz de receber alguma notificação, alguma pergunta. E a gente vai se vendo. Inscreva-se, obviamente se não se fez ainda, para novas notificações de novos vídeos. A gente está sempre fazendo assuntos diferentes e a gente vai se falando. Tá? Um grande abraço, fiquem com Deus aí.